Olá, gente. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu me chamo Ildeana Nogueira, sou assistente técnica do Trabalho Social com Idosos do SESC Pará, da unidade de Castanhal. Bom, para começar, dizer que nós estamos sem máscara, porque nós estamos seguindo um protocolo de distanciamento aqui com a nossa convidada e está tudo certinho. Então, eu convido vocês a participar agora de um bate-papo bem interessante, bem legal, e um tema que nós escolhemos é o Janeiro Branco. Eu vou falar com a Juliana Lima, psicóloga, especialista em psicologia da saúde e hospitalar e psicoterapeuta e formação em psicologia clínica. Tem também um consultório de psicologia com o nome dela, Juliana Lima. Juliana, seja bem-vinda ao SESC, a nossa unidade, para esse bate-papo. Bom, vamos falar da campanha Janeiro Branco. Desde 2014, o mês de janeiro foi escolhido para representar a campanha brasileira de prevenção à saúde mental, porque é nesse mês, no mês de janeiro, que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano. A campanha, então, surge com o objetivo de mudar a compreensão das pessoas acerca de antigos tabus sobre a saúde mental e tem como tema: quem cuida da mente, cuida da vida. Juliana, nós trouxemos curiosidades para vocês. Nós percebemos que, nesse período de janeiro, muitas campanhas, sobre saúde mental, e ficamos muito interessadas nas afirmações, nas frases de reflexão que são utilizadas durante as campanhas. E a gente trouxe, então, resolveu trazer uma profissional para saber qual a sua opinião sobre essas frases. Então, eu vou começar não com uma pergunta, mas com uma exclamação. Psicólogo é coisa de louco. É isso, Juliana? Olá, tudo bem a todos? É um prazer estar aqui contigo, com todos vocês que estão me assistindo. E isso veio como tabu por muitos anos, essa questão de psicologia ser coisa de louco. Louco é um termo pejorativo de saúde mental, de transtorno mental, né? Então, a gente já sabe que pouquíssima demanda da gente no consultório são pessoas que têm transtornos mentais graves. Qualquer pessoa pode fazer terapia. A pessoa vai para a terapia para se conhecer, a pessoa vai para a terapia porque está com alguma angústia existencial e não necessariamente ter um transtorno mental, severo ou grave. Terapia é para todos. Maravilha. Então, quem cuida de si já cuida do outro? Juliana, eu costumo dizer para os idosos, Sejam um pouquinho egoístas. Sejam um pouquinho, Cuide de si primeiro. Se você não cuidar de você, como é que você vai ter condições de cuidar do outro? O que você pensa dessa frase? Eu super concordo, Às vezes parece egoísmo, mas, na verdade, a gente se colocar em primeiro lugar, a gente se cuidar em primeiro lugar, até para que a gente possa ter uma relação saudável com as outras pessoas que nos cercam e que convivem com a gente. Então, é muito importante, sim, se colocar em primeiro lugar, que é diferente do egoísta que só pensa em si mesmo. O egoísta só foca nele. A pessoa que se coloca em primeiro lugar, ela está se cuidando para poder viver melhor com as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, quanto mais saúde mental eu tenho, mais as minhas relações elas vão estar saudáveis. Isso é de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, que a gente vive momentos difíceis, que a gente vive momentos incertos. Então, é muito importante. A demanda, é muito grande de pessoas buscando hoje, porque se buscar um psicólogo antes, se tinha todo esse tabu que a gente começou falando, e hoje eu vejo muito mais as pessoas dispostas a buscar um profissional da área da saúde mental. Tanto psicólogos como psiquiatras, que às vezes são um caminho muito importante que fazem esse tratamento casadinho com a gente, junto com a psicoterapia. Às vezes as pessoas tinham vergonha de falar que estavam fazendo terapia. Sim. Era um tabu mesmo, Não vou falar que eu estou me cuidando, que eu estou indo no profissional. Eu me lembro que a palavra psicólogo, diz eu vou em busca de um profissional, mas não falava qual era o profissional, justamente por medo de ter um julgamento, desse preconceito que ainda existe, infelizmente. Eu vejo hoje uma diminuição nisso.
Eu vejo que esse tabu ele está em processamento de ser quebrado, de ser ressignificado, né? Eu dei uma palestra aqui para os idosos, né? Sim, Eu lembro. adorei o convite, pode me chamar mais vezes depois que tudo isso passar. E a idosa falou assim, lá no Rio de Janeiro é chique quando a gente diz que faz terapia, né? Uma outra conotação. Então eu já vejo as pessoas falando um pouquinho mais empoderadas. Eu faço questão de dizer que eu faço terapia, porque a primeira pergunta que você pode fazer para o seu profissional psicólogo é: você faz terapia também? Porque não tem como a gente cuidar da saúde mental dos outros se a gente não tiver com a nossa saúde mental ok. Então, eu sou muito apaixonada pela minha psicóloga, eu adoro ela. E, enfim, todo mundo, terapia é para todo mundo. E a gente tem que estar bem para poder dar esse suporte emocional para os pacientes que a gente atende, sabe? Que curioso, Juliana. Então vamos à terceira, curiosidade, dessas frases que a gente vê aí, né, rodando pelas redes sociais. Ou a gente cuida da mente, ou a mente acaba com a gente. O que você acha dessa afirmação? Eu super concordo no sentido de que o nosso estado mental e emocional, ele é a base da nossa vida. Se demorou um tempo para compreender isso, porque antes, né, tinha aquela divisão cartesiana, né, de que era corpo e mente, não. Tudo está integrado e a gente precisa sim cuidar, porque senão a gente é aniquilado. A gente pode entrar em crises, ter transtornos severos como a depressão, transtornos graves de ansiedade. Então, nada melhor do que uma boa prevenção. Porque, por exemplo, se a gente tem um quadro de muito tempo, que é muito normal ficar triste, todo mundo fica. Sim, sim. Tristeza é um sentimento que todo mundo tem. Mas se essa tristeza ela é prolongada, se vários dias, desânimo, falta de vontade de viver, tudo isso é importante que a gente cheque. E aí fazer uma avaliação psicológica com um profissional da área da saúde mental, eu sempre enfatizo isso, né? Porque parece que todo mundo quer um pouquinho ali falar um pouco, mas é muito importante que você vá a um profissional que sabe o que está fazendo, te avalie, e sim, eu acho que se a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente pode ter, sim, sérios problemas. Outra curiosidade, eu tenho pessoas muito próximas de mim, por exemplo, que no alto dos meus 43 anos eu nunca vi chorar. Eu nunca vi essa pessoa, sabe, se desesperar ou chorar por alguma situação. Então, a pessoa é sempre muito contida, né? Não significa que essa pessoa esteja sempre alegre, mas nunca vi esse tipo de sentimento, né? Ou então essa ação. E aqui diz: chorar é bom, faz parte de você, não segure o choro. É isso mesmo? As pessoas que de repente não expressam esse choro com alguma atitude, fica ali sempre guardando tudo, não está fazendo mal para a sua saúde? Sim, com toda certeza. Além de ser psicóloga, eu também sou poetisa, e eu fiz uma poesia sobre que tinha o tema assim: engole o choro. Olha só, se eu tivesse trazido a gente ia ler, mas eu não trouxe, fica para um outro momento. Que isso é extremamente prejudicial. Choro é escoar a tristeza, é materialização da tristeza saindo de dentro de você. Ou tristeza ou alegria, né? Mas eu já cheguei a atender pessoas que nunca tinham chorado. Imagina Então. para onde que isso vai. Porque chorar é escoar. Chorar é você ressignificar a tua emoção que está vindo naquele momento. E aí, quando você não chora, vai para onde? Com certeza vai para o corpo. E eu já vi vários pais, eu já presenciei pais falarem assim: engole o choro, menino, engole o choro. Engole o choro, não quero ver você chorando. Imagina o quanto no futuro isso vai fazer mal para essa criança. Eu já vi vários pais fazendo isso. Não só para crianças, que é também muito ruim falar esse tipo de coisa. Né? Ou o homem não chora, ou menino, tu não é homem, não pode chorar, porque tu é menino. Né? E eu fico muito preocupada com essas falas, porque a gente não pode... faz parte da gente o choro. É muito importante que a gente coloque para fora o que está, às vezes, fazendo muito mal. E quando eu acredito nisso, quando eu sou criança, eu trago isso para a minha vida adulta. E aí você é uma pessoa travada, que não expressa sentimento, que não... É muito ruim. Pessoas que têm essa dificuldade carregam uma angústia tremenda dentro de si mesmas. Então, não é... Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de gritar, grite. Só não engole o choro. Às vezes é uma coisa socialmente imposta, né? E às vezes é difícil para o outro ouvir a pessoa chorar e ela fala assim, calma. Às vezes não dá para ter calma.
Vai passar, às vezes não vai passar. Eu falo muito isso em relação a luto, por exemplo, né? Não tem Viva o muito o seu que luto. se dizer. Você estar presente com o outro num momento como esse é muito mais importante do que qualquer fala que você possa fazer. Então, não vai passar, vai ter que chorar, vai ter que escoar, porque um luto saudável a gente vivencia ele. Eu falei muito isso agora. Nós tivemos 6 perdas para o Covid, né, do nosso grupo de idosos, e eu me lembro bem como eu dizia: viva o seu luto, se permita chorar, se permita viver o seu luto, deixa essa saudade, é uma saudade viva o tempo que for necessário. E é legítimo. Sentir dor é muito legítimo. Chorar é legítimo. Vivenciar o luto é legítimo. Você quer tirar isso de uma categoria que é normal, gente. É muito importante isso que você falou. Se permita. Chore. Então vamos lá. Então chega de choro, não vamos falar de choro, vamos falar agora essa aqui que é interessantíssimo. Sorrir, cantar, falar, 3 remédios a favor da saúde. Eu acrescentaria dançar. E aí? 4 remédios? Isso que tu falaste é muito importante, porque na pandemia houve um número muito grande das questões relacionadas à arte, de um modo geral, elas foram assim, quem não sabia tocar um violão começou a tocar, quem não sabia cantar começou a cantar, quem não escrevia começou a escrever. Então, o quanto que a arte ajuda a gente a passar por momentos difíceis na nossa vida, né? É muito importante. E foram muitas redescobertas. Idosos que aprenderam a pintar, que aprenderam outra língua, olha, agora eu boto lá o meu som no rádio, começo a dançar, agora eu cantarolo. Eu cantei no banheiro, comecei a cantar no banheiro. E é isso mesmo, né? A gente precisou se reinventar e se redescobrir nesse período. Me perguntaram numa entrevista recente se a gente poderia anular o ano de 2020. E eu disse que não, porque seria anular a nossa história. Tudo que a gente viveu e tudo que a gente aprendeu num momento pandêmico extremamente difícil, mas nos trouxe muitos aprendizados. Muitos. E a arte a arte é vida, né? Sim. A arte ajuda a gente a ressignificar a nossa vida. Cantar, vai cantar no chuveiro, desafinado mesmo, canta. Porque quem canta seus males espanta. Inclusive, eu também canto. Ai, que maravilha. Eu adoro cantar. Acho que a gente vai precisar fazer outro momento para a gente descobrir esses seus dotes aí artísticos. Pode me convidar que eu venho. Tudo bem. Então, vamos lá. Esse aqui eu estou achando assim muito parecido com o que eu estou vivendo agora, sabe? Eu tenho um problema seríssimo na minha coluna e eu vinha em busca de algo que me deixasse feliz, que conseguisse resolver, pelo menos amenizar a minha dor, o meu problema, mas que me desse satisfação. E você acredita que eu encontrei o Pilates? E eu estou super recomendando o Pilates agora. E isso aqui eu achei muito a cara. Diz assim: mente esperta, coluna ereta e coração tranquilo. Olha só, no momento em que eu faço, né, o Pilates, essa atividade, a minha coluna ela fica mais ereta porque eu trabalho a minha postura, a minha mente está esperta porque eu acredito que eu respiro melhor, é um momento que eu paro e respiro melhor, né, com consciência, e o meu coração está tranquilo porque eu estou sem dor. E como é que funciona na psicologia? Eu posso até, inclusive, te falar de pessoa da prática, porque eu também fiz Pilates um tempo. Olha. Estou me organizando para voltar. Não vou mais dar desculpa de tempo, porque se a Laís estiver me escutando, ela vai dizer, olha, não dê desculpas. E fez muito bem para a minha saúde. A minha respiração melhorou, o meu ronco da noite melhorou, a minha postura e as dores de coluna melhoraram. Então, eu também super indico Pilates. Tem gente que vai para o yoga, tem gente que vai para meditação. E eu acho assim que o importante nesse momento, né, para você também ter um autoconhecimento, é qualquer atividade física que te traga prazer. Eu estava muito enganada quando às vezes eu buscava alguma que não me trazia tanto prazer, sabe? Eu ficava entediada e tudo. E quando você consegue descobrir, então procure. Não é isso, Juliana? Não, eu não consigo correr? Caminha. Eu não consigo caminhar? Vai nadar. Eu não consigo nadar? Vai dançar. Uma hora você vai encontrar alguma coisa assim que te dê prazer, né? Estraga alegria. O importante é que faça sentido. Porque se fizer sentido, a pessoa vai, ela nem sente.
E, pelo contrário, vai dar um prazer muito grande para ela nesse momento, né? Maravilha. Outra curiosidade que eu achei aqui nas redes sociais. O ser humano é um ser biopsicossócio-espiritual. Eu sempre falava biopsicossocial. Achei interessante. O ser humano é um ser biopsicossócio-espiritual. E a sua saúde mental depende profundamente do respeito a todas essas dimensões. Nós somos uns seres integrados. Nós somos constituídos de várias dimensões. E aí, quando fala na questão espiritual, não necessariamente tem a ver com religiosidade. E também tem. Né? Você ser um ser espiritual, não necessariamente você precisa estar dentro da igreja, alguma coisa nesse sentido. A nossa espiritualidade ela é uma coisa livre. E eu achei fantástico, porque não tinha essa última, o espiritual, que faz parte de nós e nos constitui. E não pode ser esquecida. E realmente, sim, a saúde mental ela é integração, como eu falei, né? A gente é indivisível. Tudo está interligado. Então, nossa saúde mental tem a ver, sim, com toda essa integração desse ser biopsicossocial espiritual, com certeza. Eu sempre falo para os idosos que a gente precisa ter uma fé, né? Ter uma fé, não necessariamente uma religião, mas a fé, acreditar em algo superior a nós. E realmente a gente, na prática, a gente sente que as pessoas, né, que cuidam disso, desse seu lado também espiritual, elas têm uma qualidade de vida melhor, né, Juliana? Então vamos lá. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Seja você a mudança que você deseja ver no mundo. O que é que você me diz? Essa parte é muito interessante, porque fala da autorresponsabilidade que eu tenho sobre a minha vida, sobre as mudanças que às vezes eu terceirizo. Às vezes a gente terceiriza a nossa vida para a mão de outra pessoa. Isso está completamente equivocado e errado, porque nós somos responsáveis pela nossa vida e pela nossa existência. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós que não sejamos nós mesmos. Então, terceirizar a nossa vida, não. A autorresponsabilidade é viver a sua vida de acordo com as coisas que você acredita e se tornar completamente responsável por ela. Sim, eu achei muito interessante essa. Eu não sei se você poderia me dar um exemplo. Eu não sei se eu estou equivocada. Mas eu vou dar um exemplo assim, muito pessoal. Na minha casa, a gente não estava fazendo o processo seletivo do lixo, sabe? E eu sabia que aquilo estava errado e estava me incomodando profundamente, sabe? Me incomodou a um ponto que eu digo, não, agora vamos lá. E aí eu comprei as lixeiras, né? E chamei os pequeninos e disse, olha, lixo seco é isso, lixo molhado é aqui é orgânico, e conversei. Os mais velhos ficaram olhando, tipo assim, puxa, não é possível que eu não posso dar o exemplo para os menores, né? E a partir do momento, Juliana, isso tem poucas semanas que isso aconteceu, eu me senti tão bem, sabe? Foi um gesto tão simples, assim, mas que está me fazendo tão bem educar, ensinar de uma certa forma, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte, que eu estou ajudando a questão do meio ambiente. E eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Quando a gente está muito incomodada com uma coisa que está te fazendo mal, você tem que resolver, tem que tentar solucionar o problema, né? Eu não sei se é isso, assim, é mais ou menos, é por aí? É sim. Você deu um exemplo de vários que a gente pode pensar na autorresponsabilização da nossa própria vida, né? Você já tinha pensado há um tempo e ficou, né, esperando, e foi o momento, foi lá e fez, é isso. É isso, sim. E outras coisas complexas também, que a gente às vezes delega ao outro, a gente espera do outro, mas que na verdade depende da gente. A gente é responsável pelas escolhas que a gente faz, né? Que maravilha. Essa daqui é super intrigante. Eu nunca havia assim pensado em uma pergunta igual a essa. O que você deixou de ser quando cresceu? É muito interessante. Hoje eu fiz um trabalho com uma pessoa sobre a cura da criança interior, que foi sensacional, inclusive. Me emocionou em setting terapêutico. Porque às vezes a gente pensa tantas coisas lindas na nossa infância, a gente cria tantos planejamentos e tantos sonhos, e o quanto que disso a gente realmente conseguiu colocar na prática?
Por que às vezes a gente está sofrendo, está baratinado na vida, não sabe de onde é? Às vezes são coisas inacabadas que a gente trouxe lá de trás e precisam ser fechadas. Então, né, quanto que a gente não traz da nossa infância, a gente não tem a mínima consciência de que isso existe ainda no nosso aqui e agora. Né? Criança sonha, criança é criadora. Tem um autor que fala assim, quando a gente cresce, a gente se adultera. E a gente não deve se adulterar tanto. A gente vai se adulterar porque tem outras responsabilidades, óbvio, que uma criança tem, que um adulto não tem, né? Mas, assim, o quanto que a gente se adultera e fica longe do bom humor, da criatividade, das coisas que a criança faz, que são extremamente saudáveis. Não, porque eu sou adulto agora, eu fiquei adulto e eu não vou poder fazer. Né? Uma coisa muito simples que eu aprendi num curso do Feldenkrais é assim, o quanto que a criança fica muito no chão. E o contato com o chão é maravilhoso. É até um aterramento energético, né? Então, quando a gente vai para o chão, a gente acessa um pouco, parcialmente, essa criança interior. Porque criança vive no chão, né? Sim, fica descalço, sim. vive no chão. Sim. Então, é assim, não esquecer que a gente nutriu sonhos em algum momento da nossa vida. A gente está tendo exemplo, né, disso, de que sonhos não envelhecem. Eu tive a oportunidade o SESC, na verdade, né, Pará, teve a oportunidade de realizar alguns sonhos de alguns idosos que foram sonhos que elas achavam que haviam perdido, que eram lá da infância, e retomaram. E eu vou dar são muitos, mas eu vou te falar um só. De uma idosa, e foram várias, mas uma em especial, que o sonho da vida dela era ser bailarina. E ela não conseguiu. E ela se tornou bailarina aqui, no SESC, já com mais de 60 anos. E hoje ela é aluna do curso de balé. E a primeira vez que ela pisou no palco e que ela se apresentou para uma comunidade, ela disse, agora sim, eu realizei meu sonho era fazer isso. Então, assim, às vezes são sonhos tão pequenos, mas tão possíveis, sabe? Eu estimulo muito isso, Juliana, nos nossos idosos, nos participantes do grupo, de que eles precisam ter projetos de vida e precisam sonhar sempre, que a gente só deixa de sonhar quando a gente morre. Então, e quando os sonhos são possíveis, né, aí que a gente estimula mesmo, que a gente tenta oportunizar. É importante isso. Perfeito. Então, vamos lá. Uma curiosidade. Quando as coisas não andam bem em sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. É isso, Juliana? Reforçando o que a gente já falou, né, da importância, sim, de cuidar das nossas emoções, das nossas preciosidades, porque senão, por exemplo, tu tá triste um dia e tu ficou triste profundamente, tu consegue produzir? Tu não vai conseguir. No mínimo vai ficar, às vezes, tendo algum lapso de memória, uma falta de concentração, alguma coisa nesse sentido que vai te impedir de viver com qualidade de vida. Então, é, sim, muito importante reforçar, né, gente? Se você estiver observando a necessidade, porque, assim, procurar terapia é autodemanda, né, que a gente fala. Tem que ser de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque, às vezes, tu quer pegar, eu vi uns memes na internet que falam, você quer pegar uma pessoa e levar ela na marra para terapia, assim, 1% disso dá certo. 99% não dá certo. Então, ela precisa querer. É isso, ela precisa querer estar ali. Precisa, porque assim, como é que eu vou num profissional que eu vou precisar abrir das minhas questões, que eu vou precisar falar da minha existência, eu não vou querer fazer aquilo? Não vai rolar, não vai acontecer, não vamos ter os resultados esperados. Então, por isso que isso é muito... Aí entra a questão da autorresponsabilidade que eu tenho com a minha vida. Né? O quanto que eu sei que eu identifico e eu fico postergando buscar um profissional. Principalmente nos dias de hoje, que a pandemia veio aí como um grande gatilho que despertou várias coisas, vários transtornos nas pessoas, de um modo geral. Então, E, Juliana, às vezes a gente cuida de tudo, né? Cuida do ombro, do pé, cuida dos braços, da mão, cuida da pele, cuida dos órgãos, do coração. E a saúde mental? A gente esquece da saúde mental. As pessoas esquecem, não é isso? E a gente não pode esquecer. Você falando agora, eu lembrei. Realmente, eu tive já muitos relatos de idosos que chegaram comigo. Mas, Juliana, eu estou bem, eu fiz o meu check-up.
CAP o ano todo e eu fiz todos os exames, eu não tenho nada. Os médicos dizem que ele não tem nada, que não tem nada. Eu me lembro muito bem de uma fala de um idoso, de assim, o médico disse que ele não pode fazer nada por mim. Como que ele não pode fazer por mim? Ainda teve a audácia de mandar eu procurar um profissional, mas não teve coragem, Diana, de dizer que o profissional era o psicólogo. E é lógico que a gente tinha entendido, né? Para você ver, tipo assim, a não aceitação, né? A negação, na verdade. A negação, ela é muito ruim. É melhor que você esteja consciente das coisas que estão acontecendo contigo, porque você pode ir em busca da solução ou das soluções, que geralmente não é uma coisa só. Né? Mas quando você nega algo, não é uma coisa boa, né? Não... Essa aqui é muito interessante. Nem petróleo, nem finanças. A verdadeira riqueza do século XXI é ter saúde mental. Total, né? Porque principalmente o que a gente tem vivido, que pegou a gente meio de surpresa, não nos avisou. Ei, avisa aí, olha, estamos avisando aqui que você precisa se preparar, porque você vai passar por um terror. Não foi muito de supetão, digamos assim, né? Então, sim, ter saúde mental, eu acho que é uma das coisas fundamentais, principalmente nos dias de hoje. O que você não resolve em sua mente, o corpo transforma em doenças. Curioso isso, né? Tem a ver muito com as questões das doenças psicossomáticas, né? Que ficam em aberto, são situações inacabadas nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, na nossa existência de um modo geral, e acaba somatizando no nosso corpo, que é tudo integrado, como eu te falei. Nós somos o nosso corpo, nós somos a nossa mente, está tudo integrado. Hoje já se sabe que a mente ela não tem um lugar, ela não fica aqui na cabeça, ela não fica no cérebro, né? A mente ela está em todo lugar. Isso foi recentemente descoberto e isso é fundamental para a gente entender. Que não existe uma mente que está em algum lugar, ela está no nosso corpo como um todo. Então, sim, cuidar é muito importante, muito, muito. Juliana, você sabe que idosos adoram uma receitinha caseira, né? A gente lida com eles ali, eles trazem várias ervas, plantas e são garrafadas e estão sempre trocando ideias de receitas caseiras. Então a pergunta é: olhar para dentro, botar para fora. Receita caseira de saúde mental seria? Sim, a gente precisa olhar para dentro, porque olha só. Às vezes a gente conhece muito bem o nosso vizinho, a gente conhece nosso pai, nossa mãe, nosso filho, e a gente esquece de olhar para dentro. Então, esse olhar para dentro e às vezes botar para fora assim, chorar, gritar, ou falar com alguém sobre o que está sentindo, isso é muito importante também. Isso também faz parte da manutenção da saúde mental, com certeza. Nós temos uma colocação. Investir na saúde mental é investir na construção de pessoas mais saudáveis e, consequentemente, em relações saudáveis. Comente um pouquinho para a gente sobre essa afirmação. Dentro do Janeiro Branco tem uma coisa que fala assim, se você cuida de você, você também cuida do outro. Porque se eu estou bem comigo, eu consigo também estar bem com as pessoas que se relacionam comigo. Então, isso sim é fundamental. Quando há esse investimento na saúde mental, óbvio, claro, que as relações vão ficar mais saudáveis também. Maravilha. E para a gente finalizar, né, eu costumo dizer para os idosos, né, para as pessoas com quem eu convivo, que a gente precisa viver um dia de cada vez. Viver intensamente, principalmente as pessoas idosas, Juliana, às vezes eles tomam um baque quando eu falo assim, você está vivendo a última fase da sua vida. Aí toma aquele susto, né? Como assim? Você está vivendo a última fase da sua vida ou existe outra fase depois da velhice? Não tem. Então, viva um dia de cada vez, mas viva intensamente esse dia e quando você amanhecer, você diz, opa, mais um dia. E começa tudo de novo. E aí eu queria assim finalizar para que você possa falar, né, e fique livre com essa frase. Na verdade, parte de uma letra da música do Lulu Santos que diz: vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Linda essa música, né? Lindo, Eu gosto lindo. muito de música. E viver focando no aqui e agora, que é o que a gente tem de real. Né? Porque passado passou, futuro não chegou. E aqui agora, o momento, o instante, a vida é feita de instantes.
Então, é focar no aqui e agora e viver realmente o que é possível para você nesse momento. Isso é muito importante. Maravilha. Então, a gente teve esse bate-papo aqui maravilhoso com a psicóloga Juliana Lima. Eu espero recebê-la em outras oportunidades para a gente discutir em outros temas, quem sabe até sobre canto, sobre poesia, sobre arte, né? Quem sabe. E é isso. Muito obrigada por vocês que participaram agora aí desse nosso bate-papo. E a gente volta, quem sabe, né? Com um quadro, pode depois chamar um quadro Sesc Pará Envelhecer Bem. Obrigada, Juliana. Muito obrigada.